Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 16, preservado da avareza, no item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Eu vou pedir para a nossa irmã, para ela falar aqui a parábola, a gente dar continuidade. Vamos falar da parábola Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu em um sicômoro para o ver, já que Jesus devia passar por ali. Sicômoro era uma árvore. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e, vendo, disse-lhe: Zaqueu, apressa-te em descer, porque preciso que me hospedes hoje em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso, muito feliz. Vendo isso, todos murmuravam, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Veja-se na Estava lendo a explicação, tá? Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Nós vamos falar aqui, destrinchar um pouquinho esse encontro de Jesus com Zaqueu. Não sei se vocês já ouviram falar essa passagem bíblica, está em Lucas. Então, esse episódio de Zaqueu, ele nos traz uma reflexão, né? Que nós, por essa passagem, nós compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal, apenas porque não foram despertadas para o bem. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, essas almas que ainda não foram despertadas, é uma pessoa como o Zaqueu, que era um arrecadador de impostos, que enriqueceu ilicitamente, vivia defraudando o próximo, fazendo mal, né? Coisas que nós já vimos muitos aí. Mas, apesar disso tudo, o Mestre Jesus, ele via no coração daquele homem que ele tinha intenção de mudar. Então, o encontro de Zaqueu com Jesus ocorreu na cidade de Jericó, que é uma cidade localizada a 12 quilômetros. Eu vou falar um pouquinho a esse respeito, aonde era a localização, onde aconteceu esse encontro, que era para vocês imaginarem. Vocês imaginarem Jesus passando nessa cidade, as pessoas ao seu redor, o encontro dele com Zaqueu, tá certo? E o bom é isso, é a gente imaginar Jesus, imaginar a passagem dele. E se fosse aqui, se fosse nesse momento, né? Então, é uma cidadezinha, que foi em Jericó, 2 quilômetros do Mar Morto, cujo nome significa
significava lua ou cidade da lua. Essa localidade era na Judéia, na época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, de comércio intenso, onde ocorria grande circulação de dinheiro. Aparentemente, o encontro entre Jesus e Zaqueu foi casual. Tipo, ele estava passando na cidade, né? Ele ia de cidade em cidade levar a palavra, falar sobre Deus. Então, aparentemente, tinha sido mais uma cidade que ele estaria visitando. Nós sabemos, porém, que não foi assim, como se observa no último versículo do texto evangélico, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por outro lado, sabemos que Jesus aproveitava todas as circunstâncias para ensinar e encaminhar as pessoas ao bem. Assim também aconteceu com Zaqueu, que a partir daquele instante teve a existência transformada. A ida a Jericó foi um momento especial para Jesus, porque logo depois começaria seu suplício, culminando com a crucificação. Então, a última passagem foi ali, em Jericó, com Zaqueu. E depois já seria aquele momento crucial. Zaqueu era uma pessoa notoriamente desprezada pelos habitantes da cidade. Primeiro, por ser publicano, né? Ele era aquele homem que ia ali receber os impostos. E segundo, por ser chefe também dos publicanos, também daqueles que eram cobradores de impostos. Em terceiro lugar, por ser uma pessoa que enriqueceu possivelmente de forma ilícita. Sendo assim, a conversão de Zaqueu ao cristianismo se reveste de maior importância, indicando que todo pecador pode regenerar. Muitos viram em Zaqueu o avarento incorrigível. Avarento nós já sabemos que é aquele, né? Que só vai puxando para si. Ele, Jesus, no entanto, identificou nele o homem rico de nobre coração, capaz de transfigurar riqueza e trabalho e beneficência. Refletindo, porém, sobre tais acontecimentos, percebemos que nós somos continuamente visitados por Jesus, acudidos pela misericórdia divina, por ele intermediada, em nosso benefício. Vemos igualmente que a prova da riqueza não é fácil de ser suportada. Nós já falamos sobre isso também, né? Pode estimular a exacerbação das más tendências e o predomínio das paixões inferiores. Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração, sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus. Reconhece que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. A conversão de Zaqueu nos traz preciosas lições, mostram, sobretudo, que, em razão das nossas más escolhas, podemos acumular tesouros que nada representam em termos de crescimento espiritual, mas que produzirão dores e privações em futuras reencarnações, ou já na existência atual. Então, nós somos ou não somos visitados por Jesus todos os dias? Vejam bem que quando Jesus chegou a Jericó, né, apesar da situação em que se encontrava Zaqueu, apesar dele ser uma pessoa mal vista, porque aquele povo, eles não achavam certo, porque eles eram judeus, eles não achavam certo
eles tinham que pagar impostos para os romanos. Então, consequentemente, Zaqueu era muito mal visto. E ainda por cima era chefe dos cobradores de impostos. Mas Jesus viu naquele homem, né, o seu coração. Viu que ele era uma pessoa que era mais fácil de se converter. Era mais fácil mudar o seu rumo, mudar o seu caminho, se voltar para o bem, do que muitos que caminhavam ao seu lado. Muitos que se diziam seguidores de Jesus, muitos que diziam que o amavam, mas não faziam nada que realmente valesse uma motivação, algo que realmente mudasse a vida de alguém. Porque o que vale nessa vida é justamente isso, como Zaqueu disse, né? Que se ele tivesse feito mal a alguém, ele ressarciria. Porque ele via, para ele era um trabalhador, como outro qualquer. Ele seguia as regras do governo. Então, se ele era cobrador de impostos, ele era cobrador e pronto. Ele trabalhava, mas ele não queria mal a ninguém. Ele não fazia, ele mesmo não fazia mal a ninguém. Mas as pessoas que estavam ali ao redor, as pessoas que pagavam os impostos, ele não pensava assim, né? Pensava mal de Zaqueu. Então, muitas vezes, nós que vamos dizer assim, a maioria dos religiosos, a maioria das pessoas que estão sempre congregando, falando em nome do Senhor, muitas dessas pessoas não são nem como Zaqueu. Dizem que estão no caminho certo, dizem que fazem o bem, e no final das contas, quando Jesus chama, não aceita o convite. Então, por isso que diz, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Porque nós precisamos ser como Zaqueu. Quando Jesus chama, a gente vai. Quando Jesus diz, faz, a gente vai fazer. Né? Precisamos acreditar de verdade, precisamos ter fé, precisamos saber o que é o nosso papel aqui na Terra. E isso não é só como pessoas, vamos dizer assim, pessoas como Zaqueu que tinham, né, riquezas. Não, porque ser rico não quer dizer exatamente ter dinheiro. Uma pessoa que não tem dinheiro, mas ela pode ser muito rica, né? Ela pode ter um coração riquíssimo, riquíssimo de atitudes, e principalmente desejar mudar. Exatamente. Principalmente olhar a vida com olhos de agradecimento, mesmo diante de tribulações, mesmo diante de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, como diz o texto, nós somos visitados por Jesus todos os dias. Mas muitas vezes ele naquela visita, ele não encontra uma pessoa como Zaqueu. Ele encontra uma pessoa que vai abrir as portas, Jesus vai entrar, mas não vai encontrar ali o coração, não vai encontrar o amor, não vai encontrar conforto, vai encontrar apenas uma porta e uma casa em que possa entrar. Mas não é isso, né, que Jesus busca.
Não é isso, em sua visita, não é isso que ele faz. Ele busca alguém que deseja transformar-se. E é o que a doutrina dos Espíritos nos diz. Não adianta nós professarmos aqui, nós estamos fazendo palestras, nós fazemos escolas, nós estamos em reuniões. Não adianta nada disso se nós não nos transformarmos. Se realmente Jesus não penetrar no nosso coração. Porque nós não estamos apenas para sermos servidos, não. Nós não estamos para receber. Eu vou ajudar o próximo, porque automaticamente eu vou ser ajudado. Isso não é uma troca. Né? Isso não é uma troca. É um serviço que nós temos a fazer. É um serviço que cada um tem a fazer. E muitas vezes, nós que temos mediunidade, nós não podemos dizer, nós temos um dom. Nós somos dotados de mediunidade, então nós podemos ver tudo, podemos falar como os espíritos, nós somos cada grau de mediunidade acima, mais certos, mais difíceis somos, mais dificuldade nós tivemos lá em outras vidas. Aí, estamos aqui com ferramentas para poder ajudar o próximo, para poder, diminuir um pouquinho naquele caderninho ali de ideias. Gente, então muitas vezes nós até podemos acordar pela manhã, podemos agradecer, podemos fazer a nossa rotina, trabalhar e tudo mais. Mas se nós não estivermos prontos para Jesus, nada adiantou a nossa vida. Nada adiantou essa reencarnação. Nós precisamos ser como os Zaqueus. E apesar dos pesares, apesar de tudo, temos um coração aberto para quando ele chegar, a gente poder abrir a porta do nosso coração e deixar ele entrar. Que Jesus continue nos abençoando, nos protegendo e nos fazer refletir sempre, né? E agradecer a nossa vida. Se ela for boa, ótimo. Se ela não for boa, ótimo. Se ela for difícil, ótimo. Porque a oportunidade foi dada para cada um de nós de estarmos aqui para fazermos o melhor. Graças a Deus. Como é bom, né, falar de Jesus,